A justiça é cega, ou pelo menos deveria ser. Será que no Brasil todos são tratados igualmente perante a lei? E mais, será que as decisões judiciais podem ser influenciadas por fatores externos, como a política? Para tentar responder a essa e outras questões, nós convidamos o professor de História da Universidade Federal de Goiás, Rafael Sadi. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, Camila, eu que agradeço o convite. E também Felipe Neiva, que é advogado eleitoral. Olá, obrigada pela presença, Felipe. Olá, Camila, muito obrigado. Bom, para começar, queria falar de um senso comum. No Brasil, as pessoas sempre dizem que a justiça privilegia as pessoas mais ricas, mais poderosas, que os políticos não são presos ou que não permanecem presos. No Brasil, quem fica preso são as pessoas mais pobres. Como é que vocês avaliam esse senso comum? E no Brasil, existe neutralidade na justiça? Vou começar com o professor Rafael. Bom, eu não tenho dúvida que esse discurso de senso comum ele está fundamentado numa experiência prática, né? Todos os dados revelam isso, né? Os mais pobres, inclusive a população negra, é a população mais encarcerada, é a população que sofre mais o direito penal, né? É como se existisse o direito civil para os ricos e o direito penal para os pobres. Essa é uma prática mesmo. Eu acho que os ideais liberais do século XVIII, que as revoluções liberais que tentaram conduzir a ideia de igualdade jurídica, né? A ideia de que todos são iguais perante a lei, eles acabaram, de algum modo, produzindo uma ilusão, porque essa igualdade jurídica não é possível totalmente quando há uma completa desigualdade social, né? Então o direito ele vai funcionar também a partir desse elemento econômico, né? Quem tem dinheiro consegue ter mais acesso aos direitos civis, e quem não tem dinheiro, quem não tem propriedade, quem é socialmente marginalizado, inclusive etnicamente marginalizado, ele vai estar mais vulnerável, né, frente ao Estado punitivo, né? Felipe, qual a sua opinião? Concorda? Concordo em partes. Realmente há uma política de que a justiça atua de forma mais ostensiva em relação às pessoas menos favorecidas, mas isso também não desprestigia toda a justiça, todo o sistema do Poder Judiciário. Por exemplo, a Justiça Federal ela é muito boa para os menos favorecidos nas questões previdenciárias. A Justiça do Trabalho é muito excelente para os empregados, nas lutas contra os seus empregadores. Então, não se poderia avaliar toda a justiça como privilegiando os mais ricos. Quanto à questão penal, eu vejo que realmente há uma deficiência no que tange à questão das defesas. Eu vejo que realmente falta uma estrutura, por exemplo, da Defensoria Pública para oferecer um serviço melhor de qualidade para as pessoas que necessitam, uma atuação melhor dos magistrados, de poder oferecer mais recursos de defesa para os menos favorecidos. Claro, isso tudo para privilegiar uma questão de isonomia, né? Bom, professor Sadi, e o senhor acredita que essa desigualdade econômica também, a dificuldade de acesso à justiça, ela pode gerar essa desigualdade judicial? Não, a desigualdade econômica ela não é o único elemento que interfere no direito, né? Ela é um caráter estrutural. Quer dizer, uma sociedade desigual como a nossa produz uma diferença na produção do direito, né, e de acesso a esse direito. Claro, também o direito estruturalmente ele se constrói em torno do direito de propriedade, né? Então, definitivamente, quem enfrenta a propriedade ou quem luta contra quem detém a propriedade também será inevitavelmente, estruturalmente punido por isso, e todo o direito garante essa defesa, que é uma defesa de classe mesmo, né? Porém, é mais do que só estrutural. Uma análise meramente estrutural não dá conta da complexidade do direito, né? Existem vários elementos que interferem na produção da praxis jurídica, né? Na produção daquilo que o profissional do direito faz quando ele está em seu trabalho, quando ele está no exercício da sua profissão. Basicamente, eu poderia dizer o seguinte: o direito é uma ciência hermenêutica, como várias outras ciências, e, portanto, é uma ciência interpretativa. A hermenêutica é a arte de interpretar. Antigamente era uma arte de interpretar textos escritos do estrangeiro. Começou com a interpretação da Bíblia, dos escritos sagrados, o que realmente quer dizer esses escritos, e também dos textos clássicos, né? Os poemas da Antiguidade Clássica e tudo mais. Mas no século XIX, o Schleiermacher consegue elevar a ciência hermenêutica, a hermenêutica ao método. E isso faz criar determinados critérios, inclusive da objetividade para a ciência da interpretação. Quer dizer, o juiz, quando ele vai julgar, ele lida com documentos, ele lida com testemunhos, assim como o historiador lida com testemunhos do passado.
e através de métodos é possível produzir um mínimo de objetividade, né? Porém, ao mesmo tempo que é objetivo, também a interpretação ela tem elementos subjetivos. E essa subjetividade ela não é uma mera subjetividade pessoal. Ela implica em valores do tempo, do nosso tempo, nos valores do próprio modo de vida do juiz, que ele também tem uma posição social, ele vive um universo social. Hoje, por exemplo, ele é influenciado pela sua classe social, onde o discurso anticomunista, o discurso de corrupção, o discurso antipetista, por exemplo, é um discurso bastante mobilizado, e ele também é influenciado por esse discurso. E ele tem um método para fazer crivos dessa subjetividade. Mas nem sempre esse método funciona. A gente tem visto o Ministério Público hoje atuando contra professores da universidade, acusando de partidarismo, pessoas que estão influenciadas pelo seu meio cultural, do nosso tempo, e isso prejudica, obviamente, ou tem que se lidar de forma contraditória com a questão da objetividade própria do direito. Vamos interromper o senhor para a gente ir para o nosso primeiro intervalo. Espero que você continue assistindo ao programa. Você faz isso pelo 15.1 do Sistema Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Você também pode assistir ao Conexões pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos de volta com Conexões de hoje e falamos sobre a relação entre política e justiça. Estamos conversando com o professor Rafael Sadi, da Faculdade de História da UFG, e também com o Felipe Neiva, advogado eleitoral. Felipe, é com você que eu quero começar esse bloco. O professor Sadi destacou algumas questões que vão além do direito, questões de caráter mais pessoal ou até mesmo a política. Queria que você fizesse uma análise. Como é que a política e a justiça se relacionam no Brasil? Bom, Camila, a política e a justiça se relacionam principalmente por causa da Constituição Federal, que estabelece que os poderes são harmônicos entre si e independentes. Nesse ponto, o que acontece? Todas as leis feitas pelo Legislativo, ou os decretos feitos pelo Executivo, e inclusive as decisões proferidas pelos tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, elas têm reflexo em todos eles. Então, mesmo que você não queira que a política e a justiça estejam juntas, elas inevitavelmente vão estar. Porque uma depende da outra e uma não consegue viver sem. Uhum. Mas em relação aos julgamentos, por exemplo, a forma como a justiça é feita, a política, ela interfere, ela influencia de alguma maneira nas decisões, até nessa desigualdade que o professor Sadi destacou no primeiro bloco? Camila, eu acredito que sim. Principalmente nas justiças, principalmente nos tribunais, que são muito influenciados pela própria legislação que conduz. Como, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Inevitavelmente, todos sabem que a Justiça do Trabalho protege o empregado. Só que essa visão está mudando. Por quê? Por causa da política implementada pelos últimos governos, com a reforma trabalhista, a visão da Justiça do Trabalho já está pendendo mais para um outro lado. Ela está entendendo que o empregador não é tão malvado quanto era quando foi feita a CLT, e o empregado também não é tão mais inocente quanto ele era antigamente. Agora, quanto às outras justiças, como, por exemplo, a justiça penal, ela realmente sofre influência das políticas de cárcere, política de segurança pública. Ela é totalmente influenciada pela estrutura que o governo do Estado ou o governo federal, dependendo de qual instância seja, influencia nas questões. Inclusive, como o professor ressaltou, nas questões de gênero, de cor também. Tudo isso é influenciado pela política feita pelo próprio Estado. Professor Sadi, acho que um dos grandes assuntos dos últimos anos foi a Operação Lava Jato, né? Todo o aparato judicial montado, os julgamentos, as prisões realizadas, e muita gente acusa essa operação de ter um lado, de estar fazendo justiça apenas contra um partido ou a favor de determinada ideologia. O que o senhor acredita? O senhor acredita que essa operação, ela realmente parte dessa influência mais política? Eu acho que ela é tão complexa quanto a ciência do direito, né? Ela, em parte, ela tem uma determinação
quase messiânica dos seus agentes, né? Parte dessa cultura anticorrupção, um sentimento anticorrupção bastante forte, um processo de crescimento do poder do judiciário, inclusive de interferência política. A ideia de judicialização da política, ela não é só o fato de que tudo a gente resolve acessando o direito. Questões políticas são resolvidas com base em processo. É também esse poder que se ganhou de determinados campos do direito, profissionais do direito, de acabar sendo fundamentais mesmo para os processos políticos no país. Né? Quer dizer, uma decisão judicial hoje pode transformar e transformou o resultado das eleições de 2018. Né? Então, e mais, a crise da classe política tem produzido mesmo verdadeiros heróis ou tentativas de salvação por pessoas do direito, né? Por pessoas que vão trabalhar no âmbito da punição, dos que vão colocar os ladrões na cadeia, como se eles... um desejo de que essas pessoas se tornem os nossos representantes políticos, como quase se fez com o Moro, apresentou nas pesquisas, como muita gente queria ele como presidente, ou o Joaquim Barbosa mesmo e tal. Quer dizer, então, são processos complexos de mudanças culturais que contribuíram, que a Lava Jato é tanto causa quanto consequência desses processos, né? Isso por um lado. Por outro lado, existe mesmo vários indícios do processo de relação bem problemáticas do governo petista com essas empresas e tudo mais, né? Com a AES, com a Odebrecht e tudo mais. Os indícios são grandiosos, não se pode negar isso. Então me parece que, por um lado, acusar a Lava Jato de mera perseguição, que é pura ideologia, é ingenuidade. Por outro lado, dizer que a Lava Jato atua por pura objetividade também é uma ingenuidade, né? Então existem indícios, vários indícios, eu só não sei se esses indícios eram suficientes para gerar determinadas prisões que geraram, como no caso do Lula. Não sei se ele era suficiente para garantir, não sou jurista para dizer. Acho que os indícios existem, negar isso é ingenuidade, e ao mesmo tempo é preciso pensar até que ponto a Lava Jato não tem... ela não foi seletiva, ela não apressou esse processo, não teve interferências de relações de forças diversas, né? Influência da classe política de interesses econômicos na tentativa de apressar esse processo, porque o processo do Lula foi bem mais rápido do que os outros processos. Vou passar para o Felipe para ele dar as considerações antes do fim do bloco. Qual que é a sua avaliação sobre a Lava Jato? Bom, como profissional do direito, eu vejo a Lava Jato, assim como o CNJ obriga a Polícia Federal e os magistrados verem, como um número de um processo. A Operação Lava Jato, como qualquer outra operação da Polícia Federal, ou em conjunto com a Justiça Federal, nesse ponto, o Ministério Público, ela tem um objetivo que é resguardar o erário, que é o patrimônio público, e a moralidade, ou punir aqueles que cometeram crimes. Então eu não vejo assim, claro, tem que ter o direito de ampla defesa, o contraditório, todas as garantias constitucionais de um processo, para todos os acusados e quem for condenado e quem não for, ter o direito de cumprir ou não a pena. E ter os recursos cabíveis, como vários tentaram, inclusive nós podemos citar, fora da Lava Jato mesmo, a prisão que ocorreu do ex-governador Beto Richa no Paraná, que também foi extremamente rápido e já foi solto também. Mas isso acontece em todo o país, não é exclusividade só da Lava Jato. Isso acontece do prefeito ao presidente, então eu acho que não existe uma celeridade. Pode haver uma influência externa de mídia, de população, de política, isso aí, mas são indícios. Então nós não podemos confirmar que isso realmente existe, mas acredito que haja. Você pediu a palavra, eu vou passar no próximo bloco, porque o nosso tempo está estourado agora. E daqui a pouco a gente finaliza essa conversa a respeito da relação entre política e justiça no Brasil. Você pode enviar a sua sugestão de tema para ser debatido aqui no Conexões. Pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp, no 99181 1406.
Estamos de volta para o último bloco do Conexões, que hoje discute justiça e política no Brasil. Nós contamos com a presença do professor de História da Faculdade de História da UFG, Rafael Sadi, e também do advogado eleitoral Felipe Neiva. Professor Sadi, se eu queria palavra no final do bloco, vou dar a oportunidade para o senhor terminar o raciocínio. Tá, porque eu acho que existe uma interpretação da Lava Jato que também é muito prejudicial, que é uma ideia que está associada a uma ideia de uma conspiração, né, da Lava Jato junto com empresas, com militares, com todo o campo jurídico, militar, empresarial, não sei lá, contra o governo do PT, porque o governo do PT era um governo dos pobres e tudo mais. Esse discurso ele é muito esquemático e ele é impossível de ser empiricamente comprovável, né? Então, mas isso não significa que os interesses eles não atuem de outro modo, né? Não é que o Moro é articulado com a CIA, como tem gente falando e tudo mais, mas é que isso, existe um modo de vida, existem mudanças culturais, existe realmente um movimento de classe média que foi para a rua e conseguiu gerar, né, um ambiente de anticorrupção profundo e também de antipetismo, de anticomunismo. O Lula se transformou em uma determinada classe, num inimigo fundamental, o PT se transformou e tudo isso interferiu no processo e na vontade de punição e numa facilidade maior de se fazer isso contra outras figuras que estão blindadas em determinados contextos, né? Então, é essa complexidade que eu acho que é importante analisar, porque qualquer esquematismo produzido, seja para qualquer lado que for, mesmo para um lado de emancipação, de transformação social e de justiça, produz problemas nas nossas formas de resistência, né? A gente vai analisar errado, vai produzir resistência de forma equivocada. Bom, Felipe, queria fazer uma outra indagação a respeito do Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público? A gente tem ouvido falar muito sobre ele nas últimas investigações, nas últimas ações também. Queria que você explicasse um pouquinho. O Ministério Público é uma instituição criada pela Constituição para a defesa dos interesses coletivos, homogêneos e individuais. Ou seja, basicamente, meio ambiente, patrimônio público, saúde, essas questões que envolvem a população. Principalmente na esfera penal, que é o Ministério Público é o detentor da ação penal pública, da maioria dos crimes que existem hoje. O Ministério Público é o titular que tem que correr atrás para punir alguém ou absolver, tecnicamente, assim. Agora, durante a nossa prática, quando você trabalha muito com a administração pública, principalmente nas esferas municipais, o Ministério Público, depois dessas grandes manifestações, da grande atuação, ele passou a ter muita força e passou também a exercer um certo critério de arbitrariedade. Alguns membros do Ministério Público agem de uma forma mais ostensiva, mais complexa. Ele exige mais, ele cobra mais e ele demanda mais no Poder Judiciário também, dos gestores públicos e dos políticos em geral. Tá certo. Bom, tem 3 minutinhos, professor. Eu queria fazer uma pergunta mais polêmica. Em relação aos altos ganhos do Poder Judiciário, às questões também de benefícios recebidos, e muita gente diz que o Judiciário é uma casta separada do resto da população. O senhor concorda? Como é que o senhor avalia que no Brasil o Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário ganhem tanto e estejam tão diferentes aí do resto da população? Bom, eu acho que é um erro a gente fazer uma análise moralista, né? A política, as análises, elas têm quase produzido uma moralização da política, um discurso meramente moralista, e isso é muito arriscado, muito perigoso, porque a gente começa a querer destruir determinadas pessoas que fazem parte de determinadas categorias e tudo mais. Agora, com certeza, isso serve também para os professores universitários, serve para várias categorias de trabalhadores que devem reconhecer o seu lugar dentro da sociedade brasileira extremamente desigual. E que esse lugar em que a gente está, e especialmente, né, uma parte do magistrado, parte da classe política, parte da classe acadêmica, ela é uma posição extremamente privilegiada frente à maior parte da população brasileira. Hoje, 80% da população brasileira ganha até 2.000 salários mínimos. Então, o que a gente está falando é que os ganhos dessas classes, que a gente está citando aqui, desses segmentos de classe, são infinitamente superiores à maior parte da população brasileira.
Mas essa posição diferenciada, ela não é simplesmente uma questão de renda, ela produz interferências no modo de consciência, porque a consciência não pode ser vista de forma abstrata. Ninguém produz consciência porque leu simplesmente. É o que você vivencia, é o mundo que você experiencia, é o que você pode ter realmente na vida, o lugar que você mora, a convivência que você tem, que produz a nossa consciência, essa vida real que produz a consciência. E é óbvio que isso interfere na consciência, esse modo de vida interfere na consciência dos magistrados e isso acaba interferindo também nas suas decisões. Né? É muito difícil, eu imagino, para um juiz entender a realidade de um favelado, inclusive que cometeu algum crime. É muito difícil ele entender, porque ele é uma realidade muito distante, que ele jamais experienciou também por um caráter histórico de que essa profissão vem de quem já tem, né, uma condição melhor na vida. Então reconhecer isso e achar que a gente tem que, não é necessariamente cair no moralismo, mas é analisar mesmo essa condição e como isso interfere na produção do direito. Tá certo. Infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada, professor Sadi, novamente aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada também. Felipe, seja bem-vindo ao Conexões. Eu que agradeço, Camilo. Estou à disposição. Bom, e o Conexões de hoje está terminando. Eu espero que você continue assistindo a programação da TV UFG. Espero também que acesse o nosso site, tvufg.org.br, ou as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Espero no nosso próximo programa.